Boa noite a todos. Boa noite, família do Barquinho. Vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, meus irmãos de caminhada, de jornada. Como é que vocês estão? Boa noite, Márcia Jerônimo. Um abraço, irmãzinha. Boa noite, Maria de Fátima. Boa noite, Márcia Craveiro. Boa noite, Luciana Oliveira. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Olá, Vânia. Olá, Mariana Martori. Denise, boa noite, irmã. Tudo em paz? Boa noite, Érica Camargo. Boa noite, Gilmara. Marcos, um abraço, irmão. Ajustei o microfone. Acho que agora não está estourando, não. Cristina, boa noite, Sol. Beijo para você. Boa noite, Bianca aí do Rio. Boa noite, Lisiane. Boa noite, Rita Braga. Tudo bem, querida? Carla, Pati. Que bom, nossa família adentrando aqui para nossa conexão. Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Espero que sim. Tudo na paz. A Denise, Ieda, prazer estar com vocês de novo, irmã. Marileia, boa noite. Carol. Que coisa boa. Oh, que legal, Bianca. Você estava na caravana com a Eide. Que bacana. Tenho certeza que foi incrível, né? Pessoal que foi para a África. Ainda irei, se Deus quiser, com vocês, viu? Janaína. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Maria Luísa, Celina. Boa noite. Suzane, tudo bem, querida? Vanessa, Josiane, Andréia. Beijo, querida. Muita gente aí chegando, né, meus irmãos? Tá legal o som aí pra vocês? Pois vocês falem pra mim, por gentileza, tá bom? Boa noite, Marluce, Rivânia. Boa noite, Adilson. Melhorou aí? Gastou muitas lágrimas? Coisa boa. Tive a alegria de encontrar esse irmãozinho, né? Nesse último final de semana. Um abraço pra você, viu, Adilson? Bianca, Cláudia, Karina, Danilo, Diogo, Caio, Murilo, de Biúna. Que bom, meus irmãos. Então, bora lá, né? Bora preparar nosso coração aqui. Todo mundo já pegou um copinho de água aí? Pra gente poder pedir a espiritualidade amiga, a Jesus, que nos traga aí, né? Um remedinho espiritual que todos precisamos, não é verdade? Tenho certeza que será especial nessa noite também esse encontro. Você que chegou aqui hoje sem muita vontade de estar, tenha certeza que hoje é o dia que você mais precisa. E você que chegou aqui feliz por estar, nos ajude nessas vibrações, né? Para que a gente possa criar uma noite aqui maravilhosa. Bora remar, Alex? Bora lá, meu irmão. Então vamos lá, meus irmãos. Então vamos tentando nos conectar. Aliás, vamos tentando nos desconectar do mundo material, né? Esses instantes semanais tão sagrados, meus irmãos, que a gente separa para buscar Jesus, essa nossa versão espiritual, que no fundo é a real, né, meus irmãos? A gente sabe que a gente está aqui por uma simples passagem, que a matéria não é a vida real. Então, nesse instante, onde a gente retoma, né, a consciência do que é a vida real, a gente permite que o nosso espírito se conecte ao de Jesus, convidando para estar conosco a partir de agora, que Ele possa entrar aí pela porta da tua casa, que nesse instante todo mal físico e espiritual possa se dissipar do nosso coração, que todo aquele que está conosco, encarnado ou desencarnado, possa nesse instante aprender ao nosso lado. Se conosco está predisposto a fazer o mal, que pelas palavras do Cristo possa se auto-iluminar e mudar
reiniciar sua configuração de vida, de propósito, para que assim como a gente possa também aprender a querer fazer o bem. Porque quando a gente quer fazer bem para o outro, o primeiro beneficiado desse bem somos nós. Então esteja conosco, Jesus. Hoje, que eu te ouvi por tantas vezes em meio à natureza, que eu estava agora à tarde tentando me sintonizar contigo para trazer aqui para os meus irmãos as melhores palavras. Eu te ouvi, Senhor, na voz dos passarinhos, no colorido das asas de uma borboleta. Então que tua inspiração se faça, que eu possa ser um pequenino porta-voz do teu amor por meio da tua voz, da tua intuição. Então eu começo a noite de hoje com essa canção que te vê na criação. Hoje eu ouvi alguém dizer na voz de um passarinho: estou sempre ao teu lado, não estás sozinho. Fez parar-me num instante, busquei onde estava. Só teu canto eu ouvia, ele se ocultava. Então notei pequenino, pôs sobre a folhagem pássaro amarelo, e naquela imagem pude ver que estava perto por demais. Numa semente que cresce, numa flor que cai, no abraço de um filho que envolve um pai, numa prece aflita que dos lábios sai. Sábio és tu, canarinho, que não deixa de cantar ante a dor do caminho. Sábio és tu, pequenino, que a cada primavera entrega seu destino. Pela voz do canarinho, minha alma foi tocada. Calma que depois da chuva vem a alvorada. Cumpre bem tua missão, trabalha sem cessar, e tom do dom recebido vais multiplicar. Ante os invernos da vida, de dor e tormento, crê e resigna o teu sentimento, faz da fé a bússola te guiar. Não se entregue tua cruz, tu há de suportar, sempre que o bom Jesus conseguires notar, na voz de um passarinho, na luz de um luar. Vai voar, canarinho, hoje já cumpriste bem em mim tua missão. Vai cantar, canarinho, despertando para a vida outro coração. Vai voar, canarinho, hoje já cumpriste bem em mim tua missão. Vai cantar, canarinho, despertando para a vida outro coração. Hoje ouvi alguém dizer na voz de um passarinho: estou sempre ao teu lado, não estás sozinho.
Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos. É uma alegria estar com você nessa noite, te receber do lado de Jesus. Se a sua noite, aliás, se a sua semana não começou tão bem, agora é a hora de reiniciá-la, né? De permitir que a gente aperte aí a tecla reset e de fato se conecte com algo que transcende a materialidade desse mundo, né? Fico feliz que vocês tenham gostado da canção. Essa canção chama-se Canarinho. É uma canção que eu compus na pandemia, né? Que foi num dia assim de muita aflição, num dia de muita angústia, de muito medo. E eu falei assim, Deus, me dá um sinal de onde o Senhor está, porque a gente está com um pouco de medo, sabe? E aí de repente eu estava passando por debaixo de uma árvore e um canarinho cantou de uma forma tão bonita que eu nunca tinha ouvido antes. E aí eu olhei para cima, assim, ele estava literalmente assim, em cima da minha cabeça, sabe? E aí naquele instante assim, ele não se assustou com a minha presença, né? E aí eu falo que ali eu tive uma presença do Criador, né? Através da criatura. E aí eu compus essa música, né? E eu prometo para vocês, né? Prometo não, né? Sempre a espiritualidade me dê essa permissão. No ano que vem vai ter muita música nova, viu? A gente já está se preparando para isso, se organizando emocionalmente, espiritualmente, para o ano que vem ser um ano de muita conexão com a espiritualidade, né? Irmãos queridos, alegria estar com vocês aqui, viu? Obrigado pela sua presença mais uma vez. E vamos lá, vamos navegar, né? De forma que hoje, uma vez mais, confiando na presença de Jesus, que vai nos guiar. Deixa eu tomar uma aguinha. Que vai nos guiar, como sempre, né? Pelo melhor caminho, pela melhor direção. Eu vou pedir licença a vocês, meus irmãos, para a gente poder desconectar aqui os comentários, né? Desativar, melhor dizendo. E vamos lá, vamos junto. Vamos pedir a Ele que possa iluminar a nossa noite de hoje, que a gente possa ter a intuição espiritual das palavras, das histórias, de tudo aquilo que a gente traz na nossa alma, que ao longo dessa existência a gente aprendeu, que não é muita coisa, mas o pouquinho com Deus é sempre muito, e que a lição de hoje possa vir como uma luva, né, para o nosso ser. Lição de hoje, 31. Lição de hoje, número 31. Começa com uma pergunta. Do livrinho Sempre Melhor, do nosso querido irmão De Luca. E ela começa com uma pergunta. Não sei se é para você que está aí do outro lado, se é para mim, mas ela começa assim. Até quando você quer continuar sofrendo? Até quando vai continuar se ferindo com hábitos nocivos? Até quando vai se intoxicar com tantos sentimentos negativos? Até quando irá permitir que a raiva te devore por dentro? Então a lição de hoje já começou, ó. Jesus aqui esticando o bracinho para puxar a orelha, né? Curar é limpar toda essa carga mórbida que se acumulou em seu corpo físico. E somente o amor é capaz de fazer essa drenagem nas camadas mais íntimas do nosso ser. Pois o amor é harmonia, é pureza, é vida gerando vida. Escolha o amor no lugar do mal. E isso quer dizer que você estará escolhendo a saúde no lugar da doença, porque decidiu mudar seu comportamento. Com o perdão, você se limpa de mágoas e culpas e se livra de vibrações energéticas prejudiciais à sua saúde. Com a fé, você aglutina forças divinas capazes de alavancar a cura das doenças mais atrozes. Com o amor, você mergulha em um estado de êxtase tão profundo que doença alguma é capaz de resistir. O amor restaura, revigora, alegra, anima e fortifica. Só isso, a lição de hoje.
É, que preciosidade, né? 2 páginas desse tamanhozinho, com uma lição tão real, né? Tão profunda acerca do nosso estado, né? Psíquico, espiritual. O que fazemos com nós, né, meus irmãos? O que a gente faz com a gente? Até quando você quer continuar sofrendo? A gente já se fez essa pergunta, né? Até quando? Até que momento que eu vou precisar que a vida sinalize para mim que eu preciso mudar, né? Porque eu sempre falo assim, que tem pessoas que têm um sono muito leve e às vezes se tem um pernilongo ali no quarto zunindo no ouvido, ela não dorme a noite inteira. E no outro pode ter até uma cigarra cantando, que ela vai dormir que nem uma pedra, né? Mas obviamente que a gente fala aqui não de pernilongos e cigarras. A gente fala muitas vezes do convite da vida, que nos vem fazer essa pergunta. Escuta, você está em sofrimento? Quem te colocou nessa situação? Foi Deus? Não. Não foi Deus. O plantio é nosso. A colheita é nossa, né? Então, essa primeira pergunta que nos faz, né? Até quando você quer continuar sofrendo? Não é para nos humilhar, não é para nos maltratar. É para fazer com que a gente entenda que se ele pergunta até quando você vai continuar sofrendo, significa que eu também sou o remédio para modificar esse quadro. Então eu tenho o poder, Eduardo, de interromper o meu sofrimento? Claro que tem. Todos temos. Todos temos. Quem falou? Que vós sois deuses. Podeis fazer aquilo que eu faço e muito mais. Vós sois o sal da terra. Percebe? Então, o sal da terra, né? Eu lembro que uma vez eu ouvi essa expressão. O sal, além de ser aquilo que traz tempero, é aquilo que não se mistura. A gente se mistura porque a gente vibra na mesma frequência. Mas a cura vem da gente aprender a vibrar de forma diferente. Não é verdade? No momento em que a gente se deixa levar pelo pensamento de que tudo está dando errado, de que eu olho ao redor do mundo e me conecto com tudo aquilo de ruim que acontece, eu paro para perceber que eu também entro nessa sintonia, nessa vibração. E como é fácil a gente se deixar levar por isso, meus irmãos. Eduardo, mas assim, sinceramente, você tem jornal na sua cidade? Você não abre para você ver a notícia? De vez em quando eu abro, né? Mas, por exemplo, hoje eu tenho certeza que na minha cidade, aqui em Franca, uma cidade de 400 mil habitantes, por exemplo, tiveram 15 grupos reunidos preparando alimento para os necessitados. Tiveram pelo menos 5 grupos que se uniram para visitar hospitais, lares de idosos, orfanatos, presídios. Teve pelo menos umas 30 pessoas, entre idosos, crianças, adultos, que tiveram alta de uma internação que fazia tempo que eles estavam ali. Só que o que foi noticiado foi que um motoqueiro foi atropelado na Presidente Vargas. Um pedestre sofreu um acidente na Avenida Brasil. Fulano teve o carro roubado. As pessoas não noticiam bem, porque a gente ainda não se conecta a ele. Nós trazemos como uma herança da nossa evolução uma propensão a buscar aquilo que retrata o mal. Primeiro, porque o mal nos é conhecido. E segundo, porque o mal gera um estado de alerta que faz assim, opa, se aconteceu com fulano, pode acontecer comigo, então deixa eu ficar esperto. Isso porque a gente está muito mais próximo do instinto do que do espírito. Percebe? Então vamos nos acalmar. Vamos nos acalmar. Você chegou aqui agitado? Você chegou aqui contaminado pelas notícias do mundo? Pelo que as pessoas estavam falando hoje no seu trabalho? Que estavam falando hoje na mesa do almoço ou no jantar? Então respira. Respira fundo. Acalma, que eu vou te contar uma coisa. Como humanidade, nós nunca vivemos um momento de tanta prosperidade espiritual quanto a gente vive agora.
Ah, não, Eduardo, eu vou sair da live. Olha o que você está dizendo, que bobeira é essa? Olha os noticiários. Pois é, a gente tem a impressão de que o progresso retroage. E essa pergunta, lá em 1800 e pouco, Kardec também tinha. E ele perguntou, por que a gente tem a impressão que o progresso retroage? E os espíritos sábios falaram assim, não retroage, porque a lei é de progresso. Mas às vezes é preciso que o homem chegue ao extremo para que ele sinta a necessidade do bem e das reformas. Às vezes é preciso que o homem chegue ao extremo para que essa pergunta que eu fiz aqui para vocês, até quando você quer continuar sofrendo? Para que essa pergunta de fato surta efeito. Né? É preciso uma vida de buscas materiais para muita gente que passa a vida inteira buscando esses bens materiais e muitas delas conseguem, inclusive. E quando ela consegue, tudo que ficou pelo caminho, ela achava que quando conseguisse chegar em tal ponto, é aquele carro, é aquele vida, é aquele dígito na conta, é aquela aposentadoria, é aquele imóvel, aquilo me traria uma felicidade, mas aí a pessoa conquista e não se realiza, né? Eu lembro de uma situação que eu vi esses tempos atrás, de um psicólogo contando que ele tinha um paciente, né, que ele era o 6º filho de uma família de 7, né? Então assim, a família teve 5 filhos, depois de 10 anos nasceu os 2 últimos. E assim, não sei como é que é na sua família, mas é assim, normalmente, né? Qual que é a gente fala a atmosfera psicológica dos filhos. O mais velho é aquele que mais sofre, porque os pais testam tudo nele. Se der certo, testa com os outros, né? Então o mais velho é aquele que os pais pegam no pé, que fica em cima, né? O do meio normalmente é aquele esquecido. Ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém isso, ninguém aquilo. E o mais novo normalmente é aquele que dá o maior trabalho, que você pode fazer o que você quiser, ele não obedece, ele não faz isso, ele não faz aquilo, né? Então, é claro que tem as exceções, mas às vezes essas dinâmicas familiares funcionam muito, né? E aí no caso específico desse homem, o que acontecia? Como ele tinha como ele tinha um irmão mais novinho, né? A família toda dava aquela atenção maior para o mais novo e ele ficava meio jogado de escanteio. Então tinha o filho favorito e ele não era, né? O pai sempre pegava no pé, o pai sempre debochava, o pai falava isso, fazia aquilo, achava que ele era incompetente. E, bom, resumo da ópera, esse homem estudou, se tornou um médico, se tornou um grande neurologista, né? E aí um dia ele chegou no consultório desse psicólogo e falou assim, tô aqui porque eu tô muito triste. Por quê? Porque exatamente hoje, eu acabei de comprar uma cobertura. Custou 5 milhões. E eu não estou feliz. Eu achei que quando eu comprasse essa cobertura eu ia estar feliz. Mas a verdade é que eu não estou. A gente teve reunião do condomínio do meu prédio e dentre as pessoas que estavam ali eu estava me sentindo o menor de todos. E eu moro na cobertura. Então eu percebi pela primeira vez que não era aqui. Não era no alto do pódio que eu ia curar essa tristeza, né? E aí de forma muito sábia, né? Um psicólogo disse a ele, porque a sua proposta, depois de contar toda a história, comprando esse apartamento, não era para ter um lugar bom para você morar, era para se vingar do seu pai, né? Para buscar essa vingança, de provar para ele que você não era o filho idiota, que você não era o filho que merecia ser tratado como ele tratava. Era uma forma de você vingar do seu irmão, mostrando que, embora ele tenha sido o escolhido da família, você é melhor do que ele. Então, todas as semanas, né, quando seu pai liga no final do mês para você, te pedindo dinheiro, que você me fala que você não tem nem paciência para ouvi-lo, e quando ele começa a falar, você já fala assim, quanto que você quer que põe na sua conta? Então você faz isso todos os meses para poder se vingar dele, para mostrar para ele que você era o melhor filho. Então, seu irmão onde está hoje? Meu irmão foi morar nos Estados Unidos, está lá ilegal, trabalhando. Falei, pois é.
Então, se você quer encontrar a paz novamente na tua vida, você vai fazer o seguinte: você vai você vai pagar a viagem de volta pro teu irmão e você vai dar uma oportunidade para ele, né? Falei assim, mas eu? Falei assim, mas é caro. Falei assim, poxa, você comprou um apartamento de 5 milhões, dinheiro não te falta. Falei assim, mas faça isso. Você não quer encontrar a tua paz? E aí ele pegou e fez. E quando o irmão chegou no Brasil, né, isso depois ele conta de várias sessões, eles foram conversar. E ele falou, né, daquele processo de criação, que ele se sentia inferiorizado pelo irmão, pelos pais, né, que o irmão era o favorito. E aí o irmão dele fala assim para ele: eu fui morar nos Estados Unidos de forma ilegal porque eu não dei conta de ver o seu sucesso. Eu senti muita inveja de você. Você se formando em medicina, você conquistando sua vida, e eu não dei conta de estar aqui. Então por isso que eu tive que ir embora. Eu entendo o nosso pai, agora ele está com mais de 80 anos, ele não vai voltar atrás. Então, e se a gente recomeçasse? E se a gente começasse do zero a nossa relação? Eu e você? E aí ele falou assim, eu quero. É tudo que eu mais quero. Porque como médico neurologista, eu testei tudo quanto é tipo de medicamento, as técnicas mais avançadas, mas nada resolveu. É claro que não resolve, porque o problema estava no espírito, né? E aí, tá bom. E aí sabe o que ele fez, gente? Ele não apenas começou do zero a relação com o irmão, como perguntou para ele assim, o que você queria fazer da tua vida? Né? Na época ele tinha uns 50 anos. Eu queria ter estudado medicina. Ele falou, pois bem, eu vou pagar a faculdade para você. O quê? A faculdade de medicina para mim? Eu vou pagar para você. Pode escolher a faculdade que eu vou pagar para você. E ele pagou a faculdade, né? Pro irmão. O irmão se formou, né? E essa história eu sei que terminou, que hoje eles têm eles trabalham juntos, né? Ele como na área cirúrgica, como neurologista, e o irmão é o anestesista. Então todas as cirurgias que ele vai fazer, o irmão tá ali do lado, né? Trabalhando como anestesista. E o pai? E o pai que todo mês ligava e quase que se humilhava para poder pedir dinheiro. Então, aí o psicólogo indicou para ele que ao invés de esperar o pai ligar e se humilhar com 80 e poucos anos para poder pedir o dinheiro, que todo mês ele depositasse ali uma quantia digna para o pai ter uma vida razoável. E aí ele conseguiu encontrar a sua cura através desse perdão, através desse deixar esse personagem que foi vitimado pela incompreensão das pessoas. Porque no mundo tem dois tipos de pessoa. Tem aquele que se coloca como vítima, e aí todo mal que acontece em volta é para prejudicá-lo, e ele de fato vai se acorrentar a ele, inclusive para justificar a ausência de crescimento. E tem aquele que se fortalece. Não que fica ali tomando pedrada, não é isso não. Mas é aquele que fala assim, se eu não pertenço a esse lugar, eu vou buscar o meu lugar. Eu vou me fortalecer para aprender a encontrar o meu lugar. E aí, de fato, essa pessoa cresce, porque ela modifica a estrutura emocional, psíquica, daqueles que talvez até tenham feito mal, né? Então, tudo isso para a gente falar um pouquinho sobre essa questão, né? Até quando vai continuar se ferindo com hábitos nocivos? Se fosse para te perguntar aqui, ó, só tá nós dois aqui, ó, eu e vocês, 260 e poucas pessoas. Quais hábitos que você sabe que são nocivos que você hoje ainda cultiva na tua vida? Faz aí um interrogatório mental. Eu ainda tenho vícios? É a bebida? Se é a bebida, beber me leva para que lugar? Quando eu faço uso da bebida em excesso, que tipo de pessoa que eu me torno para aqueles que me cercam? Sou mais agradável? Sou desagradável?
eu ajo de forma imprudente, eu causo riscos para as pessoas, eu causo risco para mim. E os bastidores espirituais? Quando eu bebo em demasia, que tipo de companhia espiritual eu levo para minha casa? Reflexão. Eu fumo? E quando eu fumo, que tipo de mal eu estou fazendo para mim e para os meus? Será que eu sei que não existe nenhum tipo de substância tão tóxica nessa vida igual o cigarro? Será que eu sei que eu corro um sério risco de sofrer um AVC e às vezes parar numa cama e dar um trabalho danado para minha família e muitos deles terem que parar a própria vida para cuidar de mim? Será que isso não é maior do que a minha coragem de parar com o cigarro? Ou de pelo menos tentar diminuir o uso? Ou o meu vício é o da maledicência? E eu não percebo que essa bichinha inofensiva, que é a maledicência, muda a atmosfera do meu lar. E quando eu começo a entrar naquilo de falar mal das pessoas, eu começo a me tornar mais intolerante, a paciência diminui, eu me torno mais raivoso, não tenho muita traquejo para falar, para lidar com as situações, porque eu gero uma atmosfera ali de intolerância. Porque o que é a maledicência, se não a intolerância com o erro do próximo? Percebe? Percebe? Até quando vai continuar se ferindo com hábitos nocivos? Então, qual é o hábito nocivo que te fere? Esse é o convite. Até quando vai se intoxicar com tantos sentimentos negativos? Porque é isso mesmo. Vocês lembram daquela live que a gente fez sobre psicossomática? Nós nos intoxicamos sempre, meus irmãos, quando a gente alimenta esses pensamentos negativos. Olha só, hoje eu estava assistindo, uma palestra e aí o palestrante falou assim: às vezes a gente tem uma ideia, tão distorcida do mundo, que você acredita que o mundo está indo de mal a pior por uma notícia que você vê que te choca. Então ele até citou na época, falou assim: a gente acabou de passar pela questão da Isabela Nardoni, que foi aquela menininha que foi atirada pela janela dos pais, pelos pais, pelo pai e pela madrasta, E aí ele fala assim: a gente pode olhar aquilo e falar assim, meu Deus, esse mundo está perdido. Que absurdo você fazer isso com uma criança. E realmente é um absurdo. Ou então você pode olhar para isso e falar assim, meu Deus, como o mundo está diferente. Porque assim, um crime como esse choca tanto que até hoje a gente fala dele, passou mais de 10 anos. Só que antigamente, não tão antigamente, era muito comum fazer isso. Atirar as crianças não é da janela, não, é do abismo. Por quê? Porque às vezes tinha alguma deficiência. Ou às vezes porque era uma família que já tinha várias mulheres e eles queriam homens. E aí atirava a criança do abismo porque era mulher. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. E aí você percebe que é a forma como a gente olha para o mundo. Hoje, quando a gente vê um crime, uma chacina, não choca. Antigamente, meus irmãos, era um evento público. As pessoas passavam noticiando: venham ver a execução, venham ver, E hoje não, hoje nos choca. Então, depende muito do que a gente pensa, do que a gente sente, de quanto a gente quer intoxicar ou não o nosso ser espiritual, Até quando você vai permitir que a raiva lhe devore por dentro? Porque o que é a raiva? Se não um bichinho devorador que mora dentro da gente quando a gente impede ela de sair. A gente fecha todas as portas e ele fica ali dentro, remoendo, comendo a gente por dentro. Ele não sai pela boca, porque eu não procuro falar para as pessoas certas
a respeito daquilo que eu estou sentindo e ele não sai por lugar nenhum. E como ele não sai, ele vai me devorar até transformar numa doença. Até eu ser obrigado a sair, até eu ser obrigado a olhar para aquilo de um ponto de vista curativo. Então, raiva é para ser validada. É para ser validada. Às vezes as pessoas falam assim, Eduardo, mas sabe, eu convivo com uma pessoa que é tão difícil lidar com ela. É tão difícil, sabe? A gente tenta se entender, tenta falar, tenta conversar, mas nada tá bom, nada se ajusta. Eu sei que tem pessoas que são esse desafio. E tem pessoas que não tem nem como a gente ter esse afastamento, porque às vezes mora debaixo do mesmo teto, né? Mas, o que a gente pode fazer diante disso? Nunca faltar com a verdade, porque a verdade, ela sempre deve prevalecer nas relações. Quer dizer, você fala assim, não, mas eu não falo mais nada para essa pessoa para preservar a paz. Mas você está em paz? Mas dentro de você está numa guerra lascada. Você não está em paz com aquilo. Não, mas então eu tenho que falar? Se eu falar, aí que vai virar briga aqui mesmo. De alguma forma você tem que falar. E eu não estou dizendo para você fazer isso no plano físico. Porque às vezes o conflito entre os egos é tão grande que eu preciso fazer isso no plano espiritual, que a gente tem os selfies se encontram. E aí a gente pode conversar com aquela pessoa de um outro nível. Como que faz isso, Eduardo? Poxa, a gente não adormece toda noite? A gente não desdobra toda noite? Então, pede, antes de adormecer, que você faça aquele encontro. E que durante aquele encontro você converse. Olha, eu quero dizer para você que eu não quero mais alimentar esse ódio que existe entre a gente. Eu quero dizer para você que eu cansei de viver numa guerra aqui em casa, de viver numa guerra no trabalho. Eu não quero mais vibrar essa atmosfera. E a gente vai fazendo esse exercício, meus irmãos. E é claro que do dia para a noite não vai resolver. Às vezes você leva uma vida. Mas você nunca sabe quem é aquele bendito que está no teu lar. E se de repente nas últimas 10 encarnações vocês não se mataram. Mas a predisposição de não querer mais entrar nessa troca de sintonias, de vibrações, de guerra, já modifica todo o contexto. Todo o contexto. Então a gente tem que ter a sabedoria de cessar fogo, meus irmãos. Cessar fogo. Porque vingança, alimentar essa onda de ódio, isso não leva a nada. Para mim, o exemplo mais bonito que já aconteceu sobre isso, e mais emblemático, é o do Nelson Mandela, né? O Nelson Mandela, acho que todo mundo sabe, né? Ele depois se tornou presidente da África do Sul. Mas por 30 anos, gente, 30 anos, ele foi preso numa cela de 1,60 m de altura. Detalhe, ele tinha 1,80 m. Então você tem noção que quer você ficar 30 anos assim, andando curvado, porque você não cabia dentro da cela. E aí, o que acontece? Quando ele foi solto, né, e teve toda aquela revolução do apartheid na África do Sul, e ele acabou sendo colocado como presidente, ele poderia muito bem fazer o que ele quisesse, ali o poder estava na mão dele. E no dia da posse do Nelson Mandela, ele podia escolher uma pessoa para se sentar na direita e uma pessoa para se sentar na esquerda dele. E sabe quem que ele escolheu? Os carcereiros dele. Aqueles que por 30 anos tiveram ali, muitas vezes castigando, muitas vezes judiando, muitas vezes tratando mal. E aí quando perguntaram para ele assim, mas como assim? Você podia escolher qualquer pessoa que está aqui do teu lado. Você quer dar uma de bonzinho? Por isso que você colocou aqui os seus carcereiros? Aí ele falou assim, não é isso não. Eu só quis colocá-los aqui porque eu queria que eles me vissem como um ser humano. Porque por 30 anos eles me trataram como um animal. Eu não sou um animal. Nós somos seres humanos, tanto eu quanto eles. E aí ele criou
um conjunto de ações para que na África do Sul aquilo não fosse transformado numa atmosfera de vingança. Ele tinha entendido onde a vingança levava. Ele buscou uma atmosfera de reconciliação, porque ele percebeu. Ele só sobreviveu 30 anos, né, gente? Porque, vamos falar a verdade, psicologicamente, num ambiente desse, você não vive nem 5 anos. Mas ele só sobreviveu porque ele cultivou um templo dentro dele. Porque ele não cultivou a vingança. Então, durante o tempo que ele esteve lá, ele foi entendendo que se de fato ele saísse da prisão e cortasse a cabeça dos guardas, ele só ia alimentar aquele processo. Mas ele entendeu que se funcionava para ele a reconciliação, funcionaria para o povo também. E esse é o poder do perdão. Esse é você pegar essa raiva e dar um direcionamento para ela, né? Curar é limpar toda essa carga mórbida que se acumulou em seu corpo físico. O que é mórbido? Mórbido vem de morte, não é? Então, olha aqui, limpar essa carga mórbida. E é a carga de morte mesmo, meus irmãos. Vou perguntar para você outra vez. Qual o pensamento que você cultiva todos os dias que você sente que te mata um pouco? Talvez aqui alguns não tenham, que bom. Mas talvez tenha uma coisa que você se lembra que todo dia que você pensa naquilo, você morre um pouquinho. É uma energia de morte. É uma energia que te traz muita angústia, muito medo, muita ausência de vontade de viver. É uma energia de morte que a gente cultiva. E como que a gente limpa essa energia de morte? É uma mágoa muito grande que eu tive de uma pessoa? É um sentimento de inferioridade que eu cultivei? É uma inveja? É um ciúme? É uma baixa autoestima? Como que eu lido com isso, Eduardo? É aqui, ó. Somente o amor é capaz de fazer essa drenagem nas camadas mais íntimas do nosso ser. Pois o amor é harmonia, é pureza, é vida gerando vida. Mas de novo o amor, Eduardo, essa coisa tão genérica de colocar o amor como solução para tudo, mas é. É por isso que Jesus nos falou dele. Mas é esse amor que não é só o coraçãozinho bonitinho que a gente vê. O amor é a atitude, é a caridade convertida em ação. Caridade para com o outro e caridade para comigo. Amor pela própria criatura. Você se ama? Eu me amo, Eduardo. Não, mas de verdade. Não, de verdade. Não estou fazendo pergunta superficial, não. Você se ama? Nesse exato momento da tua vida, você se olha no espelho. E quando você vê lá no espelho a tua imagem, você gosta do que você vê? Para além do que você vê na tua imagem, você gosta do que você se tornou? Se você não gosta, ou se você sente que existe algo a melhorar, o primeiro exercício que a gente tem que fazer é de se humildar. E se humildar não é se chicotear. Se humildar é entender que o projeto não está pronto. Entendendo que o projeto não está pronto, é a gente olhar e falar assim, por onde eu começo? Ou qual é o cômodo que mais me incomoda? O que é que eu posso olhar? Onde é que eu posso colocar luz aqui, nesse lugar que ainda existe tanta sombra? Se teus olhos forem bons, dizia Jesus, todo o teu corpo será luz. Mas a gente esquece que esse olho é para a gente também. É para nós, meus irmãos. E o mundo que a gente vive, ele nos distrai tanto. É tão difícil olhar para nós e achar que tá bom, não é? Sempre vai ter alguém com o nariz menor, no meu caso, por exemplo. Sempre vai ter alguém que tem menos ruga. Sempre vai ter alguém com a barriga mais bonita. Alguém que fez uma operação que tá tudo lá em cima.
Sempre vai ter alguém mais bem-sucedido. Sempre vai ter alguém melhor do que eu. Sempre, 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 sempre. E a gente não tem a coragem de sermos nós. Eu estou sempre focado em ser como o outro é. O outro é melhor nisso, o outro é melhor naquilo, eu quero fazer como o outro, eu quero ter como o outro. Não. Hoje eu estava, como eu disse para vocês, no meio do mato, né? Onde eu faço meu trabalho, minhas meditações. E eu estava observando, eu pus umas bananinhas para os passarinhos comer, e eu fiquei observando a infinidade de passarinhos que foi lá comer essa banana. E eu prestei atenção numa coisa, cada um deles tem um canto diferente. E cada um deles não se preocupa em imitar o canto do outro. Ele entende qual é a voz dele. Ele entende a autenticidade dele. E a gente tinha que aprender muito com os pássaros. Aliás, cada pequena criatura de Deus é uma lição. A gente fica querendo imitar o outro. A gente fica querendo ter a vida do outro. Eu trabalho, né? Todo mundo já sabe, celebrando casamentos. E aí, é engraçado porque às vezes eu vou fazer entrevistas com os casais e às vezes eu falo assim, quando que foi o pedido de casamento? Né? Aí, como que foi? Aí, às vezes, os casais são mais contidos. E eles falam assim, eu percebo que fica até um pouco sem graça, sabe? Nosso pedido foi muito simples, foi dentro de um quarto mesmo, no quarto do hotel, porque a gente estava numa época que não tinha tanto dinheiro, ou foi numa época, sei lá, a gente tinha um pouco de vergonha, e as pessoas têm vergonha, têm medo de viver a simplicidade. Porque não foi o pedido na Tailândia, soltando balão, nem em Fernando de Noronha mergulhando, porque a gente acha que por ser simples vai significar menos. Temos medo de uma vida simples. Só que no fundo, a vida simples é aquela que mais se aproxima de Deus, que mais nos coloca próximo a Ele. Eu lembro que um dia o Rossano contou uma história, que eles tinham acabado de chegar dos Estados Unidos. E aí ele falou assim, que estava ele e um amigo passando, né, pelo interior de um estado nordestino, porque era mais rápido. E aí, de repente, eles passaram no interior de uma cidadezinha com 3.000 habitantes. É aquela cidadezinha, né, para quem é do Nordeste, né? A Minas também tem. Que só tem uma rua principal, onde no final dela tem a igreja, e aí tudo acontece ou não acontece naquela rua, né? E aí ele falou que estava passando por aquela ruinha, e de repente passou perto de uma casinha, e tinha um senhorzinho assim, sentado naquelas cadeiras de cordinha, com a velhinha do lado de mão dada. Olhou pro lado assim, e tava os filhos todos lá, tava netos, né? E aí disse que o amigo dele virou para ele e falou assim, rapaz, isso aqui eu me lembrei daquele poema que fala, a vaquinha vai, a vaquinha vem. Ô, vida besta, sou. Ele falou assim, imagina você ter que passar uma vida desse jeito e chegar a ficar velhinho desse jeito aí, que vida mais besta, sem graça. E aí diz que o Rossano falou para ele assim, rapaz, vou te falar uma coisa, se eu chegar na idade desse senhorzinho aí, com mais de 80 anos, e tiver essa amorosidade, esse ímpeto, essa conexão com a minha velhinha, ao ponto de estar de mão dada, eu vou ser feliz demais. Com 80 anos de idade, se eu tiver a capacidade de reunir os meus netos em volta de mim, com a minha família, com os meus filhos em volta de mim ali, fazendo nada, entre aspas, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Bobo é a gente que acha que precisa ir para o outro lado do mundo para a gente encontrar de fato o sentido dessa vida. Sábio é ele, que aqui numa cidade de 3.000 habitantes está muito mais próximo desse sentido do que a gente que rodou o mundo inteiro. Percebe? E eu tenho percebido muito isso na minha vida. Eu quero me encorajar a viver o simples. E você, que está aí do outro lado? Você tem coragem de viver o simples? Ou você ainda se distrai demais com o sofisticado?
Ou você ainda cai demais nas comparações que te roubam sua paz? Porque sim, sempre vai ter alguém melhor em alguma coisa do que você. Melhor para os padrões da sociedade, tá? Mas ninguém vai cantar como você canta. Você é um passarinho único de Deus. Um passarinho único. Então tenha coragem de cantar teu canto, por mais simples que seja. O canto do pardalzinho nem se compara com o canto do sabiá, né? Um cantinho ali, coisinha. O sabiá canta bonito, mas o pardal voa, cumpre o ciclo da vida do mesmo jeito. Entende? Ele não quer ser mais do que ele é. Isso não é ausência de ganância no sentido de que a gente não tem que crescer. Isso é cumprir o papel para o qual Deus nos colocou neste mundo. Quando estamos próximos de cumprir esse papel, meus irmãos, tem um termômetro dentro de nós que se fala: ai, que gostoso viver essa vida. Nossa, que sensação boa. Parece que eu tô na onde eu deveria estar. Eu não sei, mas eu tô tão feliz. E quando a gente está desconexo do real propósito dessa vida, é uma sensação de vazio, é uma sensação de não pertencimento, nenhum lugar serve, nenhuma pessoa serve. É claro que a gente oscila entre um estado e o outro, e não, você não é bipolar por causa disso. A gente oscila, mas oscilar é uma coisa, permanecer é outra. E quando a gente sente que encontrou o caminho certo, que muitas das vezes é o caminho onde a gente não vai ser o melhor salário, não. Você não vai ter o maior prestígio, na grande maioria das vezes não vai ser. Na maioria das vezes você não vai ser a pessoa mais idolatrada da família, não vai ser o alvo das atenções, não vai ser, na maioria das vezes. Mas quando você tem a coragem de viver o simples, você fecha o olho e você quase consegue sentir Jesus sorrindo do teu lado. Sabe? Vocês lembram quando vocês eram criança? Que no quadro da avó, na casa da avó da gente, tinha um quadro que Jesus abria o olho e fechava o olho. Abria o olho e fechava o olho. Eu tinha um medo daquele quadro. Primeira vez que eu vi foi num centro, né? E aí eu ficava assim, fazia assim. Aí Jesus abria o olho, aí fechava o olho, fechava o olho. E tinha alguns quadros de Jesus que eram meio enigmáticos. Você não sabia se ele estava rindo ou se ele estava bravo. Igual esse daqui, assim, ó. Você fala, será que Jesus tá feliz comigo? Será que Jesus está sério? E é engraçado que até na parte psíquica, quando a gente sabe que está no caminho certo, que a gente está em conexão com ele, a gente olha para o quadro e fala assim: tô de parabéns, não tô? O senhor está feliz comigo, não tá? Tô vendo que o senhor está sorrindo, está escondendo esse sorrisinho de trás da barba aí, né? E claro que é uma brincadeira, mas também não é. Porque quando se pergunta onde está Deus, onde Deus habita, e a resposta lá no Livro dos Espíritos vem dentro da tua consciência, significa que sim, se a gente parar para sentir de fato, se a nossa vida está no caminho correto, um ímpeto ou a ausência dele vai nos responder. Vai nos responder. Então o convite é que para você silencie para ouvir essa voz. Vez em quando, uma vez ao dia, se não der, pelo menos umas 2 vezes por semana, para e tem uma conversa franca com Jesus. Detalhe, ele sempre responde. Ele sempre responde. Não, mas como assim, Eduardo? Faça o teste, depois você fala para mim. Mas não é em pensamento, não. Vai para um canto, né? Que tá só você, senão vão pensar que você é doido. E conversa com ele de verdade. Hoje eu tô aqui conversar com você, quero abrir meu coração, como talvez eu nunca tenha falado antes. Então minha vida tá assim, assim, assim. Depois que você falar, dá um tempo. Você vai ver como ele responde. Você vai se surpreender como ele responde. Intimidade, né? Escolha o amor no lugar do mal.
Isso quer dizer que você estará escolhendo a saúde no lugar da doença, porque decidiu mudar seu comportamento. Simples assim. Simples assim. Às vezes a gente se entope de medicamento, se entope de situações, e uma mudança do comportamento, uma mudança do pensamento resolve a questão. Eu me lembrei de um caso que havia um casal, né, que a mulher chegou pro marido, pro psicólogo e falou assim: eu vou largar do meu marido. Ele falou: por quê? Ele falou assim: porque faz 30 anos. Era na época daquelas pastas de dente, Colinos. Se você lembra, sem dizer que você já passou dos 40, que nem eu. Mas era aquelas pastas Colinos de dente, que o tubo da pasta ele era metálico, vocês lembram? E aí assim, como era caro pasta de dente, né? Então a gente apertava assim e até exprimia, até sair o último gotinha. E aí ela falou assim que toda vez que ela abria a pasta de dente, que ela apertava, colocava a pasta de dente lá, o marido depois usava e não tampava. E aí o que acontecia, vocês lembram? Secava. E aí a hora que ela apertava, que ia sair aquela parte seca, de repente saía toda a parte, fazia brec. E aí ia lá e caía tudo pasta de dente nela. Marido usava, escovava o dente, deixava a pasta aberta, apertava, tchum, caía tudo. E aí, 30 anos desse jeito. 30 anos. Aí ela falou pro psicólogo e falou assim: mas escuta, por que você não compra uma pasta de dente para você e uma para ele? Você usa uma e ele usa a outra. Ela falou: eu nunca pensei nisso. Pois faz o teste. E ela comprou uma para ela, deixou a dele. Primeiro dia que ele foi lá, deixou a pasta aberta, de noite ele foi escovar o dente, apertou, a pasta estava seca. A hora que ele apertou um pouco mais, tchum, caiu tudo em cima da pasta da escova de dente dele. E lá do banheiro ele gritou: quem deixou a pasta de dente aberta? Falou: foi você, meu amor. Faz 30 anos que você deixa essa pasta aberta. 30 anos. E agora eu tenho uma pasta só para mim e você tem uma só para você. Resolvemos a questão. Em uma semana ele nunca mais deixou a pasta de dente aberta. Resolveu. Entende? Como às vezes é uma mudança de postura, uma mudança pequena, uma predisposição a olhar para a situação de cima. Porque o que o psicólogo nesse caso fez? Ele olhou a situação de cima. Estava tão ensimesmado na situação que eu não conseguia ver uma solução simples. E meus irmãos, vocês iam se assustar. Porque às vezes a gente tem alguns pacientes que falam: gente, mas é só fazer isso. Mas a pessoa está tão contaminada pelas emoções que envolvem a situação que ela não consegue enxergar. Então, diante dessa situação que você está vivendo hoje, que talvez está te levando a essa doença, às vezes emocional, de angústia, de falta de vontade, de falta de coragem, de tal, saia, olhe de cima, saia dessa situação. Se preciso fosse, desenhe ele numa folha de sulfite como se fosse personagem de uma cena de teatro e olhe como diretor da tua vida e pense: qual é o melhor desfecho para essa festa? Qual é o melhor desfecho para essa peça? Entende? Olhe de cima, né? Com o perdão, você se limpa de mágoas e culpas e se livra de vibrações energéticas prejudiciais à sua saúde. Ah, só essa frase aqui dava uma fala inteirinha. Nós vamos falar sobre o perdão. Quero montar uma live específica sobre o tema em janeiro, né? Perdão e auto-perdão. Com a fé, você aglutina forças divinas capazes de alavancar a cura das doenças mais atrozes. Com o amor, você mergulha em um estado de êxtase tão profundo que doença alguma é capaz de resistir. O amor restaura, revigora, alegra, anima e fortifica. Só um spoilerzinho. Por muito tempo, as ciências consideraram o perdão como sendo algo atinente às religiões, questão de autoajuda. E hoje a gente já tem estudos profundos sobre os impactos da saúde, não só psíquica, mas também fisiológica, quando a gente se predispõe a perdoar, né? Porque o perdão é o amor. É o amor que compreende o que aconteceu por um novo prisma. E se a gente às vezes tem essa dificuldade de amar
e de perdoar agora, dê tempo ao tempo. Mas faça a escolha de pelo menos não revidar. Eu não consigo perdoar, Eduardo. Não consigo. Se você estivesse no meu lugar, você também não ia conseguir. Porque é diariamente a pessoa me machuca, me ofende, então tudo bem. Respeite seu tempo. Tá tudo certo. Mas assim, comece então não revidando. Porque só de você não revidar já vai ser um exercício precioso para você se elevar. E segredo do perdão, segredo de não se magoar, é estar tão alto, tão distante daquela pessoa que te machuca, que ela joga a pedra e ó, não chega em você. Você está acima. Mas isso é um trabalho, isso é uma escolha, isso é um assunto para uma próxima live. Mas é isso, meus irmãos. Espero que a gente tenha podido refletir bastante. O tempo voou hoje, né? Mas que a gente possa ter passado aqui algumas reflexões, não minhas, né? Da espiritualidade que sempre nos intui. E que alguma delas, especialmente aquela que marcou muito a sua noite de hoje, pensa nela, medita nela, escreve, sabe? Num cantinho aí, algum trecho dessa live que você falou assim, nossa, essa palavra aqui que o Eduardo disse, isso aqui reverberou de uma forma tão diferente para mim hoje, que parece que era para mim. Parece? Se permita ser merecedor de uma fala de Jesus. Você não pede? Ué, pedi e obtereis. Você acha que Deus faz o trabalho dele através de quem? Das pessoas. Eu estou aqui como instrumento dele. Não porque eu sou grande, eu sou uma purguinha ainda. Mas um dia eu não serei, assim como você. Mas Deus usa as pessoas para curar. E eu espero que nessa noite você tenha sido um pouquinho mais curado de si mesmo. Viu? Meus irmãos queridos, então eu te convido agora a fechar os olhos. De buscando uma sintonia de leveza, uma sintonia de paz, uma sintonia que você compreenda que você está em obras e está tudo bem a gente ainda não ser perfeito. Tá tudo certo. Mas a gente também não pode parar a obra, sabe, meus irmãos? A obra não cessa. A gente pode tomar um fôlego, mas parar não. Então a gente agradece, Jesus, a oportunidade de te sentir, de nos conectar a você nessa noite, pedindo coragem para o nosso coração nesse convite tão bonito que nos faz semanalmente para encontrar com a nossa melhor versão, a coragem do perdão, do alto perdão. E com essa prece em forma de canção, a gente encerra essa noite ante a certeza de que agora a gente está um pouquinho mais próximo do que antes. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu calar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Oh,
de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos teus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Muita luz, muita paz, que você possa ter bons sonhos, ter a coragem de se refazer, de se reformar, porque estamos em obras. Que Jesus te abrace, te abençoe e até na semana que vem. Um beijo na sua alma. Tchau, tchau.